Bom, essa é a aula 4 do nosso grupo de estudo de junho e julho, né? E a gente já fez, na primeira discussão, né, no primeiro bloco, né, nos 3 primeiros encontros, nós começamos a discutir percepção e realidade, depois discutimos a questão da tecnologia, o modelo da tecnologia, a diferença entre as tecnologias, e na aula passada a gente aprofundou a discussão sobre tecnologia cognitiva intermediadora e tecnologia cognitiva reintermediadora. Então a gente agora já está suficientemente embasado para dizer o seguinte: qual é o fenômeno que está acontecendo na sociedade hoje? É a chegada massiva de uma tecnologia cognitiva reintermediadora. Ponto. Então, o que a gente vai discutir? A pessoa começar a discutir, e aí vocês vão ter um trabalho bacana para vocês poderem balizar. Quando as pessoas começarem a vacilar nessas 3 pedaços aqui, vocês já podem responder. Espera aí, vamos dividir percepção e realidade, vamos definir diferentes tecnologias e vamos diferenciar tecnologias cognitivas intermediadoras, rádio, televisão, jornais de grande circulação e tecnologias cognitivas reintermediadoras, né? Chegada da fala, chegada do papel impresso e chegada da internet. Então, ponto. Então, o que acontece? Quando você massifica uma tecnologia cognitiva reintermediadora, ele tem um papel na sociedade diferente da chegada do rádio e da televisão, por exemplo. Por quê? Porque o que acontece? Você, pegando um pouco, né, o que a Fernanda falou, a gente tem uma facilidade, a gente vai aumentando a facilidade de uso, foi o que aconteceu também com os livros, eles foram ficando mais baratos, ficando cada vez mais fáceis de usar, as pessoas foram criando índices, as pessoas foram criando capítulos, etc., foi melhorando, né? Então isso aí foi evoluindo, as pessoas e diminuíram também o livro, né, os livros de bolsa, a gente também começa a usar os celulares, etc., para acessar essa nova tecnologia, quer dizer, ela vai melhorando o uso, ela vai se disseminando na sociedade, ela vai baixando o custo, né? Então, o que tem um fenômeno? Tem um fenômeno que é o seguinte: as ideias estavam totalmente controladas. De uma revolução cognitiva. Então, o que a gente tem? Quando você massifica, né, tecnologias cognitivas reintermediadoras, você pode dizer que é um fenômeno de uma revolução cognitiva. Por que uma revolução cognitiva? Porque você, rapidamente, de uma hora para outra, você dissemina uma tecnologia reintermediadora que tem um papel fundamental, mudança radical na tecnoecologia da sociedade. Por quê? Porque as ideias estavam concentradas, as ideias estavam fechadas num determinado círculo, as ideias estavam fechadas nas organizações. Então, o que acontece? Essas ideias elas começam a ter um tipo de senso comum, um consenso, uma hegemonia, um modelo hegemônico das ideias, né? Todas as ideias que vêm contra esse modelo hegemônico, que elas vão questionar o modelo hegemônico, elas não têm espaço de entrar nos ambientes de disseminação da ideia. A televisão, o rádio, os jornais, né, de maneira geral, as revistas científicas, todos os ambientes, né, começam a ser cercados, né, eles começam a ser trabalhados de uma determinada maneira que as novas ideias vão ter uma dificuldade muito grande para entrar. E para elas entrarem, existe aqui um espaço assim, como se fosse assim, quando a nave chega de fora, né, e que ela entra aquela parte ali que começa a esquentar muito, né, que é a chegada, né, na estratosfera, né, que você começa a ter aquela chegada. O que é aquela ali? Não me vem o nome agora. O que acontece? Nesse determinado momento, elas vão sendo transformadas para ela poder entrar dentro desse ambiente aqui. Então, esse ambiente ele vai ficando cada vez mais conservador. E aí tem um problema sério para isso, pelo seguinte: porque quando você estabelece um momento conservador e as organizações passam a ficar cada vez mais conservadoras, você tem nesse bolo aqui a dificuldade de ter notícias de dentro para fora, e esse bolo aqui vai começando a gerar os seus próprios interesses. Então as organizações elas vão se voltando para os seus próprios interesses. E isso vai criando, né, o que eu chamei no passado uma ditadura cognitiva, ou seja, você começa a ter um senso comum cada vez mais acentuado, as pessoas que têm uma visão diferente elas não conseguem sobreviver, porque elas não entram no mercado formal, não há alternativas de possibilidade dessas pessoas sobreviver, e as pessoas vão sendo escanteadas, né, e as ideias vão ficando cada vez mais hegemônicas, as pessoas vão ficando sem a alternativa, né, de ouvir novas opiniões. Então isso cria o que na sociedade? Cria uma espécie assim de um conhecimento sólido, cria um modelo das organizações muito estabelecidas e aparentemente a gente começa a ter uma verdade que começa a ser estabelecida. E as percepções das pessoas vão ficando cada vez mais preguiçosas. A gente começa a ter uma percepção preguiçosa, tudo começa a ficar. Então o que acontece? Então esse é o ambiente, e eu sugiro para vocês, como dever dessa semana, vocês verem o filme Lutero, para vocês verem uma coisa muito parecida com o que está acontecendo hoje no Brasil, né? Essa primavera brasileira, você vai ver no Lutero também
é a chegada do papel impresso e o papel que teve na Reforma Protestante, que foi o primeiro movimento pós-revolução cognitiva, que é o que a gente está vendo aqui no Brasil agora. Bom, tirando isso, então o que a gente tem que ver? A gente tem que ver essa disseminação dessas ideias, né, o aumento radical das pessoas tendo acesso a novas ideias e aí tem uma coisa interessante, a possibilidade da filtragem, né, a partir dessa nova comunicação que a gente está tendo, que a gente vai falar depois, da comunicação algorítmica, né, que eu vou deixar para a gente falar da comunicação algorítmica na aula 5. Então o que acontece? Esse modelo que a gente está tendo hoje, as pessoas vão tendo contato com novas ideias. E aí o que acontece? As percepções vão começando a mudar. Então, a grande diferença que existe, né, na tecnoecologia, a principal diferença que existe é a de percepção, né? Toda a sociedade é estruturada a partir das percepções. As percepções são dominadas e as pessoas são dominadas pelas suas percepções. Quando você começa a ter um questionamento de percepções, as pessoas começam a ver a sociedade de maneira diferente, as pessoas começam a ter propostas diferentes da sociedade, as pessoas começam a ter novos espaços, né, de valorização dessas ideias novas, as pessoas começam a sobreviver, né, as startups, né, os canais do YouTube, os blogs, etc. Eles começam a sobreviver com as novas ideias e aquilo vai criando uma nova indústria, vai criando um novo modelo que vai colocando a sociedade, por que isso é assim, por que isso é assado, por que aqui? E aí você começa a ter uma nova perspectiva que vai nos levar, né, para um movimento que eu chamo de primavera, né, a primavera da civilização, que vai, se acontecer o que aconteceu depois de 1450, para chegar aí numa Revolução Francesa 2.0, em algum momento em que você vai refazer, né, os ambientes sociais, políticos e econômicos. Então, o que se caracteriza essa Revolução Cognitiva? A Revolução Cognitiva se caracteriza por isso, aumento radical de novas percepções que vão injetando na sociedade ideias novas e vão quebrando o modelo das organizações tradicionais. A grande dificuldade é que a gente tem, com a chegada com a chegada desse novo ambiente cognitivo, você tem um novo modelo de comunicação, você tem um novo modelo de troca, e as organizações tradicionais, elas não conseguem se adaptar porque elas foram criadas e estruturadas para trabalhar numa tecnoecologia, e surge uma nova tecnoecologia com uma nova comunicação, um novo modelo de comunicação. Então passam a ser duas espécies diferentes, né? Essa que está brigando, que está trabalhando e vivendo dessa, e essa aqui que começa a viver dessa aqui. E aí começa a haver um conflito, que foi o que aconteceu a partir de 1450, que vai criando uma tensão, né, que vai se desdobrar mais ali a 350 anos depois, com a radical chegada, né, da Revolução Francesa, que estabelece o fim dos reis e dos papas, do poderio deles, né, na sociedade, e reduz radicalmente o poder. Em vários lugares eles são extintos, em outros eles vão para escanteio, ficam de lado, e a gente começa a construir um novo modelo de sociedade, que é o que a gente está começando a construir agora. Então, o que a gente está falando de revolução cognitiva é isso. É a massificação de uma tecnologia cognitiva reintermediadora que modifica a maneira que as pessoas veem a sociedade, e a partir daí a gente começa a mudar radicalmente todo o processo. Bom, é isso. Espero que a gente continue nosso encontro, e nossos bate-papos estão sempre bem legais. Se você não está participando disso, tem um link aqui embaixo para você se inscrever no meu canal, para você poder entrar no próximo curso, que vai ser provavelmente em agosto ou setembro. É isso. Um abraço.